wise lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with the words she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. Miroslav Milović nasceu em Čačak, na Iugoslávia, em 25 de fevereiro de 1955. Saiu da sua cidade natal para Belgrado, interessado em cursar cinema, mas acabou se matriculando na Faculdade de Filosofia de Belgrado, onde concluiu a graduação em 1978. Participou de várias mobilizações estudantis e dos debates do grupo Praxis, que criticava o governo da época. Em 1987, concluiu o doutorado em filosofia na Universidade de Frankfurt, onde foi tradutor da obra de Habermas, do alemão para o sérvio. Cronologicamente, é a segunda tradução no mundo da teoria da ação comunicativa. Diante da instabilidade política do seu país, seguiu para a França, onde fez o prestigiado doutorado do Estado na Universidade Sorbonne, Paris IV, em 1990. Depois, tornou-se professor de filosofia na Iugoslávia, Turquia, Espanha, Japão e no Brasil, onde lecionava na Universidade de Brasília, como professor titular na Faculdade de Direito e no programa de pós-graduação em Metafísica. Publicou diversos artigos e livros, dos quais destacam-se
Filosofia da Comunicação para uma Crítica da Modernidade, obra de 2002. Comunidade da Diferença, obra de 2004, e Política e Metafísica, em 2017. Olá pessoal, o meu nome é Ana, eu sou sobrinha do Miro aqui da Sérvia. A maioria de vocês conhece o Miro como um filósofo, um professor, um escritor. E sim, tudo isso é muito admirável, tudo que ele fez na vida é muito admirável. Um homem que falava 9 línguas. A gente sempre brinca aqui na nossa família que ele era uma pessoa mais inteligente e mais educado em família. Mas eu nunca olhei ele como um professor. Ele nunca foi para mim professor Miroslav Milovic. Ele era meu tio Miro só. E eu admiro ele por outras coisas, por um coração dele que era tão aberto, e eu posso dizer que eu tenho certeza que ele é uma pessoa que nunca queria fazer mal para ninguém. Eu admiro ele por mente dele. Ele era uma pessoa que, eu posso dizer, uma pessoa que vivia em frente do seu tempo. E o que eu mais gostava com dele é o humor que ele teve. O humor dele era tão especial e eu não conheci ninguém com esse tipo de humor. Realmente, todo problema, depois de conversa dele, não era problema mais. E o que mais que eu tenho muitas coisas que eu poderia falar sobre o Miro. Nós passamos muita coisa junto, fomos para muitos lugares junto, mas o que eu realmente gostei muito é que ele nunca, mesmo tudo que ele conseguiu em sua vida e tudo que ele era e todos os títulos dele, ele nunca fez outras pessoas se sentir menos importante na hora de conversar com ele. E eu acho que essa é uma coisa porque eu respeito ele mais. E com certeza o mundo perdeu um homem grande e, enfim, a vida continua, mas vamos todos seguir com Miro no nosso coração. Beijo para todos. Bom dia, meu nome é Muammar Diniz Siqueira, eu sou da Guiné-Bissau. A primeira vez que eu fiquei sabendo de Miro foi no meu país, Guiné-Bissau. O meu irmão estudou na Universidade de Brasília e ele voltou para o meu país quando terminou a faculdade. E através de livro dele que eu fiquei sabendo de Miro. Também eu fui para estudar no Brasil, 2009, quase no final do curso, eu peguei algumas matérias com Miro.
tio da minha mulher. Então, eu tive muito vivências. Eu vivi com Miro por anos de 2012 ou 2013 até 2015, quando eu saí do Brasil. Então eu tenho muita memória positiva com Miro. Então, ele era flamenguista, eu sou de Corinthians, então eu sempre ia para casa para assistir o jogo, quando tinha jogo de Flamengo, quando tinha jogo de Flamengo e Corinthians, então nós bebíamos raquia, e divertíamos. Então sempre quando... Ele era brincalhão mesmo, uma pessoa muito positiva, com um bom coração. Nem porque eu sou casado com a sobrinha dele que eu vou falar isso, não. Miro era uma pessoa puro mesmo, puro. Quando você fala puro no sentido de pureza mesmo, como ele falava na filosofia. Então ele era puro de coração, uma pessoa que não tinha maldade, não tinha preconceito. Então eu frequentava lá, na casa dele, nós dançávamos. Quando tinha Slava, eu comecei a apreciar muitas músicas sérvias através dele. A primeira vez que eu bebi raquia, a bebida sérvia, foi na casa dele. Então, eu fiquei triste, muito triste. Então, eu morava na Brasília, conheci vários lugares através dele. Nós jogávamos, ele era igual uma criança que a gente jogava. Então, quando eu fiquei sabendo dele estava nesse apuro, eu fiquei muito mal por muitos dias, né? Tinha muita ideia que eu queria fazer com ele. Ele aconselhava quando tinha alguns projetos que eu queria fazer. Ele era uma pessoa que sempre dava ideia mais. Foi triste, pá. Miro presente, Miro vive sempre. Nós vamos levar o seu ensinamento para toda a vida. Pozdrav, Miro. Um abraço, Miro. Um abraço, Miro. A história da minha vida começa na Europa, na pequena cidade de Čačak, em minha terra natal, a antiga Iugoslávia. Entretanto, precisei sair do meu país quando a guerra lá começou e vivi em diversos países do mundo. Assim, algo dessa experiência nômade se encontra nos meus escritos e no meu modo de ver o mundo. Escrevi o livro Comunidade da Diferença, publicado no Brasil, na Espanha e na Sérvia, em solidariedade a todos que mostraram coragem e desobediência civil durante a guerra da Iugoslávia. Solidariedade, uma palavra tão importante que parece ter sido esvaziada na modernidade. Nos meus textos, procurei pensar as condições da modernidade para ver se ainda faz algum sentido ser moderno. Tentei igualmente questionar os fundamentos da filosofia moderna e relacioná-los com o social. A certeza moderna é uma certeza sobre o sujeito e não uma certeza sobre os outros. Descartes diz somente penso, logo existo, mas não diz penso, logo existes, ou penso, logo alguém existe. A modernidade começa afirmando uma nova identidade. É a identidade do sujeito. É a metafísica do sujeito. E essa metafísica afirma o monólogo do sujeito dentro da questão sobre a racionalidade e o monólogo no social, no sentido do egoísmo liberal. Modernidade como monólogo
é a estrutura dessa metafísica. E claro, nas minhas pesquisas aparece a questão: como pensar a democracia com este monólogo? Parece que toda a história da filosofia comete uma injustiça profunda, tematizando várias formas do mesmo e esquecendo o outro. Como tematizar o outro? Penso que é possível se confrontar com o sujeito moderno e pensar alternativas. Foi assim que cheguei até Habermas. A minha tese de doutorado na Universidade de Frankfurt foi sobre a subjetividade e a comunicação. Um caminho para pensar a nova racionalidade e os novos pressupostos para a ética. A ideia de simetria social na escola de Frankfurt pode ser compreendida como uma ideia regulativa para constituir a nova sociedade racional do futuro e, assim, terminar o projeto moderno. Um aspecto importante, penso, na posição de Habermas é estar disposto ao diálogo, a reconhecer e aceitar o outro. Mas essa simetria supõe condições da comunidade ideal da comunicação e novas formas gerais do dever que não se articulam ao particularismo do outro. O outro é tematizado como eu. Como, por exemplo, pensar os outros na discussão da reforma agrária aqui no Brasil? É possível uma solução discursiva entre os latifundiários e os sem terra? Na Alemanha, vi Habermas e Luhmann debaterem sobre as sociedades modernas, mas no meu país, a Iugoslávia, eu vi que o consenso não funcionou. O consenso esconde conflitos. A democracia, por outro lado, se fortalece com os dissensos, com o respeito às diferenças. Colocava essa pergunta aos meus estudantes: a modernidade realizou a racionalidade? O mundo, como se perguntava Marx, pode ser chamado de racional, mesmo com tanta miséria? Foi interessado em repensar a estrutura do nosso mundo moderno, que não realiza o projeto da emancipação humana, que escrevi o livro Filosofia da Comunicação. Miro, Heidegger, Mikica, Miroslav. São todos apelidos do Miroslav Milovic. Para vocês, ele era professor. Para mim, companheiro, amigo, irmão, família. Conheci ele 40 anos, mais de 40 anos. Conheci ele como Heidegger no início, primeiros anos do estudo dele na Universidade do Belgrado. Na época, era encantado com a filosofia do Martin Heidegger sobre o ser humano, qual procura o que não é. Essa filosofia da procura, essa necessidade do Miro, essa curiosidade do Miro, e também no momento histórico, porque a gente estava passando pela Guerra Civil, determinou nosso futuro, nossa história. Começamos Frankfurt, Alemanha, depois Paris, França, depois Grécia, Turquia, Espanha, Japão. 10 anos, 10 países. Sem menor dificuldade para aprender língua, se sentindo confortável na mesa com 8 pessoas falando 8 línguas ao mesmo tempo. Era a maior capacidade dele, eu acho uma genialidade. Uma vez no Tóquio, para impressionar visita, qual veio da Europa, depois de uma semana no Tóquio,
Ele, conversando com o taxista, conseguiu uma conversa com eu sou, você é. A conversa era tão fluida que a visita acreditou, conhecendo a capacidade dele, que ele aprendeu japonês em uma semana. Miro era figura múltipla. Escritor, músico, dançarino, físico, químico, matemático. Genial. Fico honrada por ter passado 40 anos ao lado da pessoa tão brilhante. Não sou eu, muita gente amava ele. Sempre foi rodeado com amigos verdadeiros. Miroslav surgiu de repente e foi embora de repente. É triste. Salve, Miro, salve. Ti ostade sama na kuli sa svojim muževima, u našim sobama bonus u tugovankama, sunčano sleme naših pogleda. Autor Miodrag Pavlović. Lice svih priča revolucija pokazala, između pušaka i ruku nečijih kukuruzu i stajala. I takvi sa Bogom svojim na pragu svome ostaše. Od straha i klečanja telo im se iskrčilo i nade ga tako prolazili. Čoveka revolucija pokazala i crnim nebom bombardera uz lelek i koščate ruke drugova i štarke. Surovi putevi bejahu, klanci divlji, kao sabast išle kolone klecale, a čvrste opet. Oko za sve puteve ostalo budno. Ruke živele isto, puške se ne hladile. Bez noći i dana vreme prolazilo. Put taj do slobode doveo, od revolucije ostao čovjek. Dani njegovi temelji pokolenjima. Pokolenja su u miru dostojna porekla svog. Njihove mogućnosti postoje za čovekovu zemlju, za našu zemlju. I zemlja je zbog toga snažna. Jer živi u njoj pesma, one kozarske, dan imanski, puške sa bojišta. Za pogled jedan, sunčani. Miroslav Milovic, meu companheiro, meu amigo, meu professor, meu herói. Miro sempre foi subversivo, sempre questionou o padrão, a regra, tudo imposto por esse tipo de sociedade capitalista e egoísta, egocêntrica e hipócrita. Nos últimos dias em que nós dividimos o leito da UTI, eu sempre submissa, aceitava todas as medicações e Miro sempre questionando. Miro dizia: a medicina, Foucault tinha razão, é uma forma biopolítica. Até o último momento em que eu fiquei com ele, eu vi que ele era tudo aquilo que eu imaginava ser. Aquele herói que não tem medo, que não chora. Sempre dizia: Rose, para de chorar. A gente tem que chorar menos e fazer mais. É um ser humano incrível que eu pude conviver até os últimos dias. Ele deixa um legado imenso e sobretudo, como sobrevivente e companheira e fã número 1 dele,
que eu pretendo seguir com todo o legado dele em defesa da sua memória intelectual, da sua memória de ser humano. E peço ajuda a todos que queiram também seguir nesse projeto, porque é uma forma também de me manter viva. Lutar pela memória dele é uma forma de me manter viva. Miro adorava essa vista aqui da nossa casa, da nossa varanda, e ele sempre sentava olhando para a vista, e eu sempre sentava olhando para ele, porque todos os momentos ele era a minha vista aqui em Brasília. Sempre Miro dizia: sejam bons estudantes e boas pessoas. Esse é o recado. E meu menino do Chático, vou levar para sempre no meu coração. Um amor como o nosso não acaba com a morte. É para toda a eternidade, é para o infinito. Estão do seu lado, meu amor. Não se preocupe. Vou jogar ração.
u starom gradu Višegradu. Nek slikaj mene pa nek mi pošalje. Duboka Drina vekovima teče, ljubio sam dragu, ljubio sam dragu, skoro svako večer. Bravo. É a música sobre essa cidade. Bravo. E é a ponte da novela do Andrich. A ideia é simples. Dois mundos diferentes. Lá já o mundo ocidental, aqui o mundo oriental. Aproximar. Integrar os outros. Se aproximar aos outros. Como podemos entender o direito hoje? O sistema social integrado pelo direito não se preocupa sobre os próprios pressupostos. Além do conservadorismo e do positivismo do direito, aparece algo mais. O sistema precisa do direito, precisa da violência dele para se manter. Tem que funcionar. O sistema do capitalismo precisa da violência do direito. Com as belas palavras de Fischer-Lescano, o demônio está na ordem do direito. As palavras para reconstruir a história do direito talvez sejam conservadorismo, positivismo e demoníaco. O direito está participando dessa colonização do mundo da vida, afirmava Habermas em seus livros e o professor Miro nas suas aulas. Nos últimos anos, na Faculdade de Direito na Universidade de Brasília, o professor Miro desenvolveu o projeto Direito como Potência. A cada semestre, fazíamos a leitura cuidadosa de um filósofo, a fim de investigar a relação entre o direito e a ontologia às margens. O professor Miro nos incentivava a pensar: o direito ainda pode ser o lugar da justiça? Questionava. Nos cursos por ele ministrados, debatemos vários autores como Paulo, Spinoza, Deleuze, Lacan, Agamben, Negri, Nietzsche, Foucault e Derrida. Com Paulo compreendemos a possibilidade da justiça no sentido de uma liberação geral do ser humano. A potência e o universal aparecem no sentido explícito. Não só para sobreviver que o homem existe, mas para realizar algo específico, humano, que não está só no fato de ser vivo. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. O Espírito é a possibilidade da liberdade. Talvez seja isso o sentido da vida humana, como nos dizia o professor Miro. Como pensar o espiritual no direito? A lei aparece para mediar nossa relação com os objetos, mas na perspectiva ontológica aparecem os outros, a afirmação dos outros. A palavra paulina para essa afirmação é amor. Amor é a possibilidade dessa abertura ontológica, dessa vida em Jesus. O cumprimento da lei é o amor. Assim, a possibilidade da justiça aparece para além das leis. Paulo não identifica justiça às leis, como a tradição que chega até Cícero. Justiça vem dessa generosidade divina, dessa abertura para os outros. Derrida fala: a justiça é a experiência afirmativa da chegada do outro como outro, a afirmação da contingência do outro. Por isso se chama amor e não algum tipo de procedimento racional. É possível realizar esse aspecto messiânico na vida, na política e no direito? Esse é o desafio diário e o recado que o professor Miro nos deixou. Bem-vindos os outros! A fraqueza e a ausência dos lugares fortes podem determinar nossa potência. O poder se aperfeiçoa na fraqueza.
porque quando sou fraco, então é que sou forte. O professor Miro acreditava no direito como lugar da justiça e não mais como lugar da violência. Não só o direito feito por nós, os sujeitos, mas também o direito que nos constitui, que aparece como garantia da nossa ação política. O direito de ter direitos, poderíamos dizer em memória ao seu curso sobre Hannah Arendt. Milica Marković iz Beograda. Profesore, ne, Miro, tako sam te zvala od 80. kad smo se upoznali u menzi na Goetheovom univerzitetu. Od prvog momenta smo se prepoznali da nas nešto veže, iskreno prijateljstvo. Družili smo se, putovali zajedno Frankfurt, Beograd i obrnuto. Moja cijela familija te upoznala i volela. Takvi ljudi se teško upoznaju. Bio si nešto ekstra, osvajao si svojom iskrenošću, pameti i nikad te nećemo zaboraviti. Delili smo sve, pomagali kako smo mogli. Družili se i kad si dolazio ovamo, obično u kafani uz muziku. Ruža nastavlja u neku ruku tvoj život. Budi ponosan na nju, divna je. Teško je pomisao da te nema. Poklonio si mi knjige sa posvetom na druženje sa tobom i Zoranom Đinđićem. Da li si slutio tada nešto? Savjetovao me da se čuvam, da je COVID ozbiljna bolest. Sebe nisi mogao. Toliko uspomena me veže na tebe i kako sad dalje. Daj nam znak. Tamo ti je dosta prijatelja, roditelji. Tamo ti je Zoran, baka. Miro, u srcu si nam kao prijatelj i brat i nešto najrođenije. Takav ćeš i ostati. Nikad te neću zaboraviti. U srcu si. Hvala ti. U srcu si. Hvala ti. Eu me chamo Thaís Edith Coimbra Sampaio, eu fui aluna, orientanda e monitora do professor Miroslav Milovic no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília entre os anos de 2019 e 2021. O meu primeiro contato com o Miro foi através do Miro Pensador, do Miro Intelectual, por meio de um dos seus textos chamado Políticas do Messianismo, algumas reflexões entre Agamben e Derrida. Apesar dessa leitura ter me animado bastante naquela ocasião, eu era mestranda, eu só pude ter um entendimento completo dessa leitura ao conhecer o Miro Professor. Por quê? Porque há uma estreita conexão entre essas duas imagens do Miro, o Miro Professor e o Miro Pensador. A sala de aula era um ambiente que potencializava o seu pensamento. E é sobre essa outra natureza do Miro, o Miro Professor, que eu venho conversar com vocês neste momento. Eu tentei reunir alguns elementos que nos permitem entender o Miro Professor. O primeiro elemento é a generosidade. As aulas do Miro, elas eram janelas abertas para mundos.
não apenas para entender o mundo existente, um mundo infelizmente contaminado pela despolitização, mas também para conhecer os mundos que existiram, como o mundo cristão e o mundo grego, mas eram também janelas abertas para o mundo por vir, para as alternativas do mundo, porque reunia duas condições importantes: o agir político e o pensar. O segundo elemento que eu indico, que para o Miro professor, é a não repetição, a abertura. O Miro, ele ofertava disciplinas semestralmente na graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília. E ele nunca repetia o mesmo plano de ensino. Às vezes, ele conservava algumas leituras que ele considerava fundamentais para entender determinados pontos, como, por exemplo, a modernidade, a tradição, mas ele sempre buscava incrementar, acrescer novas leituras que ele vinha realizando ou que seus alunos estavam efetuando naquele momento. Outro elemento é o Miro incansável. Incansável no sentido de que o Miro, ele nutria uma paixão verdadeira, uma paixão honesta com a sala de aula. E um dos aspectos, que permite perceber esse fator de ser incansável é que o Miro, ele era um excelente ouvinte dos seus alunos. A escuta era uma forma de acolhimento. O Miro adorava as intervenções que surgiam em sala de aula, porque isso demonstrava certos movimentos que aconteciam naquele ambiente. Como era bonito perceber que a sala de aula era um ambiente móvel, que se deslocava através dos pontos de interesse de cada um dos seus alunos. Outro elemento que nos permite entender o Miro professor era um Miro que buscava romper com o modelo disciplinar. E é possível perceber isso através de alguns hábitos que o Miro tinha em sala de aula. Por exemplo, ele não gostava de ambientes que se assemelhassem a um auditório. Ele dificilmente ocupava a mesa e a cadeira que era reservada ao professor. Ele permanecia boa parte da aula em pé, ou então ele buscava deslocar essa cadeira para uma posição que demonstrasse que havia horizontalidade naquele ambiente. Além dos trabalhos que o Miro orientou, que são trabalhos que conservam em si uma certa rebeldia a um poder normalizador, a um poder disciplinar. Então, acho que isso são características que dizem muito sobre o perfil do Miro. E, por fim, o último elemento, que é o Miro como um ponto de encontro. Sim, as aulas do Miro, elas possibilitavam afetos alegres. A gente reencontrava os amigos, as amizades que foram possíveis construir, sempre no início do semestre, a partir do convívio que tivemos no semestre anterior. E, por fim, eu deixo um recado para todos aqueles que desejam conhecer o Miro professor, que é uma recomendação: a leitura de um dos livros do Miro, chamado Política e Metafísica. Penso que essa é a obra do Miro que mais nos permite se sentir nesse espaço comum que o Miro buscava a todo instante manter, que é a sala de aula. Meu muito obrigada. Na obra Filosofia da Comunicação, para uma crítica da modernidade, publicada em 2002, Miroslav Milovic revisita filósofos da modernidade, tecendo uma crítica à fundamentação dada por estes ao conceito de subjetividade e consegue entrever como eles atinaram de forma implícita para o problema da intersubjetividade. Este problema, porém, só seria explicitado com a Linguistic Pragmatic Turn. Sobre a sua obra, Comunidade da Diferença, publicada em 2004,
Miroslav Milovic mesmo explica o objetivo do seu livro em entrevista ao site Só Filosofia. Tentei questionar a modernidade não nos contextos políticos, como mencionei, mas discutindo as perspectivas abrangentes da racionalidade. Assim, a gente chega até os próprios fundamentos da modernidade, até a sua própria rigidez tratada como a identidade. Modernidade é uma forma da identidade, da nivelação, mediocrização que apaga com as possibilidades da diferença. A cultura global, como a consequência da modernidade, é um exemplo disso. Estamos na sombra hegeliana, vivendo o fim da história, onde a nossa vida só tem sentido como a reprodução do passado. O futuro do capitalismo é o passado da história. É o mundo sem futuro. Precisamos repensar isso, nos confrontar para que seja possível nossa autenticidade. Sobre Política e Metafísica, obra de 2017, do professor Miroslav Milovic, José Geraldo de Souza Júnior, professor da Faculdade de Direito da UNB, explica. Projetando essa ordem de preocupação, ele dirá em obra mais recente, o livro Política e Metafísica, de 2017, tecendo críticas aos processos de globalização, o quanto eles se desenvolvem como forma de colonização do mundo, até para advertir as opções que se colocam para o Brasil nesse processo, afirmando que o futuro do Brasil não é seguir os caminhos estabelecidos e metafísicos da globalização. Isso seria muito estranho, pois um país tão grande ficar como uma pequena nota de rodapé na história. Falar do professor Miroslav Milovic, o Miro, como ele gostava que a gente o chamasse, é sobretudo honrar a sua memória, como um pensador, como um intelectual que articulava muito bem a filosofia política, por toda a história da filosofia política, dos tempos antigos até os atuais, mas também, sobretudo, honrar a sua memória como professor. Então, numa época como a que vivemos atualmente, em que se desvaloriza e se desmerece tanto a educação e se desmerece tanto os professores, eu vejo o Miroslav Milovic, o Miro, como um exemplo de professor, um exemplo de docente que abria os caminhos para os seus alunos, abria as oportunidades, respeitava as diferenças, ensinava muito bem porque sabia se articular muito bem dentro da história da filosofia política. Então, os seus ensinamentos, eu tenho aqui os seus 2 livros, que eu tive o prazer de tê-los também autografados, para mim hoje são relíquias, né? O pensamento dele não estava apenas nessas 2 obras, mas também em várias entrevistas, em vários artigos e na memória mesmo de suas aulas e daquilo que ele me ensinou como professor. Ele foi meu orientador de mestrado na UNB e os seus ensinamentos sempre vão estar na minha mente e no meu coração. E ele serve para mim, ele é um luzeiro para mim, de um exemplo de como ser, de um profissional excelente que ele era, como disse já, como intelectual e como docente. Então é uma honra, sempre será uma honra falar dele. Alguém que eu admiro realmente muito e que fará muita falta, sem dúvida nenhuma.
Tuti a honra de ser o facilitador do Miro no aprendizado do mandarim. Facilitador e dificultador também, né? Porque o Miro, com aquela energia, aquele gosto pelo desafio, eu sempre me permiti ir além dos livros e além dos planos de aula, né? E fazer ele suar um pouco, né? E contar o que ele disse sobre as aulas. E o Miro, ele foi uma das 3 pessoas, né, que continuaram estudando com muita dedicação quando eu mesmo resolvi me afastar das aulas e estudar outras coisas e engajar com outras atividades. Ele fez questão de ser um desses que geriu a própria disciplina, os próprios estudos, né, e marcavam comigo e corriam atrás. E sempre me recebendo, né, com um café turco, né, quando ia à casa dele. E quando chegou essa época do distanciamento, foi a primeira pessoa a dizer: não, vamos continuar, vamos estudar aqui pelo Skype, né? E quando errava o Miro, né, não conseguia alcançar um tom, não conseguia formar uma frase completa ali, não, errava o ideograma, né, era aquela reação rapídica. Mas quando acertava também, que alegria, né, parecia que tinha ganhado uma medalha de ouro, feito uma grande conquista, e né, uma grande conquista, né, tá caminhando, tá aí persistindo e reconhecendo essas pequenas vitórias como aquilo que levam a gente ao nosso objetivo. Então eu que voltei a ser estudante, comecei a me espelhar cada vez mais nele e valorizar muito aqueles encontros, né, de quinta à tarde, que eu tenho muita saudade, né, e que me entristece muito o fato de não poder continuar caminhando junto com o Miro. Mas quero agradecer imensamente porque essa caminhada continua e ele deixou muita coisa boa para dividir com quem quer que venha estudar comigo, quem quer que venha conviver comigo. E foi uma felicidade imensa poder acompanhá-lo, poder ter aprendido com ele. 谢谢，再见，朋友。Obrigado. Tchau, meu amigo. Dragi đaci i dragi profesori, nekada je moj svet bio između škole Milica Pavlović i Obilićeve ulice. Ali ja sam od svojih divnih profesora iz škole naučio da je svet mnogo više, da je svet ono što mi od njega stvorimo. Svet zavisi od nas. I ovo me najzad u Braziliji. Da ne kažem na kraju sveta, jer svet verovatno nema kraj. Želim vam sve najbolje za naš praznik. Budite dobri đaci i dobri ljudi. Pozdravljam vas. Budite dobri đaci i dobri ljudi. Pozdravljam vas. O ser humano não existe só em si.
mas sim consciente de sua liberdade. A vida ética, o reconhecimento e a intersubjetividade são um acontecimento político. A modernidade realiza a nossa liberdade? Poderíamos indagar. Hegel acredita que sim, que somos livres não só na nossa interioridade, mas também no mundo social. E ainda mais, que somos todos livres depois da Revolução Francesa. Para Marx, não somos livres no capitalismo. No fundo da modernidade está o conflito profundo entre o capital e o trabalho. É esse conflito que a própria modernidade não pode resolver. Por isso Marx fala sobre a revolução, sobre a mudança ontológica da produção social. Lembro da grande viagem política de Sartre ao meu outro país, a Iugoslávia, em 1960, e ao Brasil no mesmo ano. Foi uma visita que provocou muito entusiasmo nos dois lugares. Esse entusiasmo que Sartre nos deixou como herança é o que tanto precisamos aqui e agora, neste dramático tempo do desastre da direita e da resignação com a esquerda. Na questão do método, Sartre fala: o marxismo permanece como a filosofia do nosso tempo porque as circunstâncias que o engendraram não foram superadas. A questão é somente como pensar hoje o marxismo e não repetir a ideologia. Entretanto, o futuro ainda é marxista. O ser humano foi criado para que seja possível o novo no mundo, afirma Santo Agostinho. Todavia, o ser humano nunca chegou até a possibilidade de superar a metafísica e afirmar a própria autenticidade. O positivismo moderno nos ensina que a melhor coisa a fazer é simplesmente não pensar. Foi com a modernidade que paramos de pensar. O simples sistema precisa de pessoas para mantê-lo e não de pessoas que pensem. A consequência é que nos tornamos zumbis do capitalismo. Paramos de lutar pela emancipação humana e vivemos na ordem maquiavélica do mundo, chamada neoliberalismo. É preciso compreender que o mundo neoliberal é o mundo sem legitimidade. Tal constatação pode nos aproximar e tornar importante a ideia da solidariedade. Diria ser esta a mais importante. É ela que também nos mostra que o mundo será nosso ou simplesmente não será. Precisamos renovar nossa energia política. O espaço político não é o espaço definido pelo governo neoliberal, seja no Brasil ou em qualquer outro país. A política é nossa. Ela nos pertence. Exemplos não faltam. Desde aqueles que lutam pela preservação do rio e cachoeira da montanha Stara Planina, na Sérvia, até os agricultores do MST, distribuindo alimentos para as famílias pobres nas periferias dos centros urbanos. É o único caminho de como o mundo pode ser diferente, da realização de um mundo comum, da vida que se afirma contra o sistema. Meu nome é Juliano Zaida, bem-vindo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, amigo do Miro, colega dele na Faculdade de Direito. Quando eu voltei da Alemanha, um tempo depois eu passei no concurso e virei professor da Faculdade de Direito. E a gente, sabendo, o Miro já era professor da pós-graduação do Direito, mas a gente tentou fazer um movimento para trazer também para a graduação e para a faculdade, como professor do 4 da Faculdade de Direito. Então a gente fez esse movimento e fomos bem-sucedidos. Então o Miro virou professor da Faculdade de Direito e formou muita gente na Faculdade de Direito. Então isso foi muito importante, isso deu uma elevada no nível das discussões
na área do direito, democracia, porque o Miro trabalha muito essa coisa da filosofia transformadora, né? Essa coisa de tentar pensar como transformar o mundo, que é um legado muito importante, né? Eu comecei muito, por exemplo, nessa conexão primeiro de uma teoria, sei lá, do Habermas, que ele trabalha naquele livro dele, Filosofia da Comunicação. Esse foi muito meu foco no mestrado. Depois eu fui muito para Derrida, que foi muito importante, né? Eu fui estudar Derrida na Alemanha, né? Mas a partir dessa influência do Miro, que parece uma coisa meio doida, mas que foi muito bom para estudar o autoritarismo das cortes constitucionais, uma mistura interessantíssima, mas que deu tese, né? Então eu acho que isso foi bom lá e foi muito bacana, né? Bem, esse leve lembrança só para realmente deixar registrado que o Miro é uma pessoa importantíssima para muitos, né? Que vai ficar aqui na lembrança e nos escritos, na história, como alguém que a gente jamais vai perder e que vai sempre ter nas nossas memórias e nas nossas discussões. É revolucionário o que ele faz com as nossas mentes, né? Como se fosse... Eu tinha um professor de violão muito importante, que é o Gamela, e ele falava para mim que a gente tem que fazer um banho de loja, assim, para conhecer as coisas, né? O Miro foi o cara que fez o banho de loja na filosofia, de uma pessoa que estava meio chegando nesse mundo, que era o meu caso, que vinha do direito, mas que queria estudar filosofia. E a queda na leitura e nos estudos foi uma coisa que, se não fosse pelo Miro, eu acho que eu não ia para frente. Porque era muito gostoso ler a partir dos textos do Miro, que ele escrevia maravilhosamente bem, né? Como ele juntava, tinha umas sacadas fora do ordinário, né? Era muito além da curva. E a gente perder isso tão cedo, não podia. O Miro queria aposentar e ir para a praia, sei lá, ele falava que queria ir para o Nordeste e não aconteceu, né? Mas eu me lembro daquela, acho que a coisa mais impactante foi nesse momento que ele estava acamado, né, internado, entubado, ter recebido essa imagem, esse vídeo do Miro cantando em sérvio, né? No Ano Novo, feliz pra caramba. E aquilo foi o último vídeo que eu vi do Miro, né? Um pouco antes dele adoecer, lá em Recife, né? Cantando e vivendo. Miro adorava cantar. O Miro era um brasileiro, né? O Miro era um cara que cantava, adorava dançar, cantar e adorava praia, né? E era isso, né? Um cara que amava o Brasil e logo depois, nessa tragédia que a gente está vivendo, ele foi levado pelo Brasil, uma baita de uma injustiça. Né? O Brasil não cuidou bem do Miro e aí temos mais essa perda significativa. Então o Brasil acaba sendo menos Brasil, né? Depois de tudo isso que a gente está vivendo e agora sem o Miro aqui para discutir filosofia conosco, né? Uma grande tristeza. Mas ele está sempre na nossa memória e eu sei que vários pessoas que acompanharam a trajetória dele e que aprenderam muito com ele terão sempre ele no coração e nos aprendizados. O Miro permanece, né? É isso que importa. Forte abraço, até mais. Falar de Miroslav Milovic
realmente um grande prazer. Eu conheci o Miroslav mais ou menos uns 15 anos, num projeto muito interessante sobre o livro Sociedade e Diferença, coordenado por ele. E a TV João Mangabeira exibiu e continua exibindo no seu canal. E esse projeto foi um projeto muito bonito, porque ele coordenou esse projeto e trouxe várias pessoas, vários filósofos que compunham esse livro. Então foi um prazer realmente muito grande. E o segundo momento foi agora, o ano passado, setembro de 2020. Ele deu uma entrevista especial para o Painel Brasil TV. Naquele momento a gente conversou sobre um novo projeto, com filósofos e pessoas do direito, que a gente ia incrementar. Mas, com o ocorrido, o filósofo não pôde participar, mas a doutora Rose Daiane, sua companheira, acabou viabilizando com a gente as quartas pensantes no Bom Dia Conexão França-Brasil. É isso, esse grande filósofo, ter convivido com ele, aprendido com ele, foi uma coisa assim que um grande prazer, uma grande oportunidade, muito bom. No livro Política e Metafísica, publicado no Brasil e na Sérvia, o professor Miro nos convida a pensar o direito a partir do princípio constituinte, que vem do vazio e constitui tudo. Uma dinâmica para reinventar as diferenças, um testemunho de que a história ainda não acabou. Nisso consiste a revolução permanente. Não existe a revolução que acabou. Poder constituinte como revolução permanente, nos dizia o professor Miro. O mundo não é dado, é passível de transformação. O sistema capitalista captura as alternativas, mas temos que ser criativos para superá-lo. Porque conseguimos pensar no fim do mundo, projetar isso nas telas do cinema, mas não conseguimos pensar no fim do capitalismo. Na modernidade, a economia tornou-se sua metafísica. Nesses tempos sombrios, pensar é um ato de resistência. É possível ainda uma democracia? E ainda dentro da modernidade, o neoliberalismo provocou o conflito entre a saúde e o lucro. Não apenas na esfera da saúde, mas também na esfera da educação e da ecologia. A saúde é um bem comum, um direito humano. Mas a política neoliberal da saúde nos levou a um desastre, ao fracasso da política no Brasil e à negação da vida. Com o professor Miro, aprendemos que o futuro do Brasil não é seguir os caminhos estabelecidos e metafísicos da globalização. Isso seria muito estranho, um país tão grande ficar como uma pequena nota de rodapé na história. Nosso professor fugiu de tantas guerras, mas não sobreviveu à necropolítica do Brasil. Onde esconder-se nesse mundo tão perigoso? Onde encontrar os lugares seguros? O único lugar seguro parecia ser a sala de aula do professor Miro. Um lugar aberto aos outros. Um lugar que nos oferecia a hospitalidade com reciprocidade. Com ele aprendemos a necessidade de pensar e transformar o mundo. Com ele aprendemos que o cerne da fé é a certeza de que a vida vence a morte.
I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not